Olá, seja bem-vindo, esse aqui é o Terceiro Sinal, eu sou Adalberto Rô, ator, iluminador, professor de teatro, e hoje vamos falar sobre Embalado pela Fome. O espetáculo Embalado pela Fome é um espetáculo que está sendo realizado aqui, está acontecendo a temporada em Curitiba, agora entre abril e maio. E é um espetáculo realizado através do edital de mecenato subsidiado, que funciona, né, já expliquei aqui em outros vídeos, mas funciona basicamente como o governo libera lá uma parte de isenção, as empresas falam, pode pegar esse tanto de isenção do meu imposto. Aí o governo vai lá e pega do imposto que aquela empresa pagou para, em vez de utilizar em outras coisas, utilizar ali naquele espetáculo, naquele produto cultural. E assim as empresas ganham uma publicidade, né, meio que gratuita, porque eles já pagaram imposto, mas aí a prefeitura não precisa separar uma verba do orçamento individual lá, do geral da prefeitura, para direcionar para esses espetáculos, para essas obras. E assim pode conseguir ser realizado um espetáculo profissional com verba e gratuito para todo mundo, porque esse espetáculo, no caso, é gratuito. É uma criação da Cia Patos, que é uma companhia independente, é uma companhia que se mantém basicamente por conta própria, vendendo seus produtos ou fazendo participações em festivais quando consegue. Agora, por exemplo, com esse projeto. Então, se você já ouviu falar da companhia da Cia Patos, comenta aqui. Cia Patos é uma companhia de Curitiba, que já apresentou em vários festivais de Curitiba, região metropolitana e por aí afora. É o primeiro espetáculo que essa companhia faz através de editais de mecenato, de qualquer tipo de edital. Normalmente são espetáculos feitos na raça, tirando dinheiro do bolso, fazendo do jeito que dá, correndo atrás do jeito que pode. Queria trazer também o detalhe que esse espetáculo foi feito através de um edital iniciante. Como assim? Nos editais de mecenato aqui em Curitiba, por exemplo, tem categorias diferentes. Tem a categoria como se fosse profissional e iniciante. Então, digamos ali, a categoria profissional e iniciante, eles já consideram que o que é iniciante é aquele que nunca passou, nunca foi aprovado num edital de mecenato. Não é que é alguém que não faz pouco tempo que faz teatro ou que não conhece, algo assim. Só não passou em nenhum edital de mecenato dali. A outra categoria, né, os mais profissionais, seriam os que já foram contemplados alguma vez em algum edital. O que isso muda? Que os iniciantes têm um valor de verba menor para poder executar os projetos. Então, é um primeiro desafio que já se encontrou ali para ser realizado o projeto, que tem menos verba do que outros espetáculos, por exemplo, né, os que a gente vê aí pela capital. Mas, ainda assim, já é um avanço, né, você poder estar entrando nesse circuito de ter alguma verba para poder pagar todo mundo direitinho ali, ok? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar também, a diferença que tem as categorias, que às vezes a gente vai ver os espetáculos e não sabe como que eles foram produzidos, quanto de verba que teve, e que toda essa verba também ela é distribuída desde quando começou a ser feitos os ensaios e tudo, até o fechamento de tudo, assim, se precisar tirar um xerox para depois fazer a prestação de contas, tem que estar tudo cabendo nesse mesmo orçamento. Primeiro eu vou falar aqui para vocês, entre essas questões que eu acabei de mencionar, de verba e tudo mais, outras questões bacanas e bem interessantes de usar esse espetáculo como um caso para a gente aprender um pouco também sobre editais, sobre como funciona a construção de um espetáculo profissional, por exemplo. Esse é o primeiro espetáculo através de edital de mecenato, que eu desenhei iluminação, que no caso eu já tinha feito iluminação para outros espetáculos, criado, operado, só que em edital de mecenato iniciante, assim com essa companhia, foi a primeira experiência, né, somando todas essas coisas. E também um que no caso eu estava na função principalmente de criador
de desenhar a luz, de pensar a luz do espetáculo. Fui, montei a luz e tudo mais, mas eu não fiquei operando durante todos os dias da temporada. Uma das primeiras dificuldades ou desafios para a gente considerar também de como que foi, como que está sendo montar esse espetáculo, é que quando você tem um edital de mecenato, por exemplo, todos os editais de execução de projetos culturais, eles têm prazos para se cumprir. Então, o projeto ele está se propondo a fazer de tal ano a tal ano, ou de tal mês a tal mês. Ele tem um prazo que você mesmo estipula quando você coloca, mas tem um prazo que a própria lei coloca. Tal edital vai aprovar projetos para que sejam realizados até tal ano. E aí, se você não consegue captar recurso até X mês ou até X ano lá, por exemplo, se é 2023, se você não captar até 2023, você não pode executar o projeto e pronto. E isso se encaixa para qualquer produto cultural. Então pode ser um livro que você está querendo publicar através de edital, assim. Se não conseguir captar o recurso e não conseguir cumprir todas as etapas, não faz. Aí tem a questão de um tempo curto, porque também é questão da verba, você tem que pagar todo mundo. Então não dá para você fazer o espetáculo com um ano, se você não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo durante um ano. E aí, para você pagar também um valor decente, que não esteja abaixo do piso do SATED, né? Que senão, se você estiver pagando menos do que o sindicato, você pode ter problemas trabalhistas ali no meio. Aliás, se você tem umas questões de lei que também entram, que se você ficar muitos meses em contrato com aquelas pessoas que estão envolvidas no projeto, isso pode caracterizar vínculo trabalhista, e aí você começa então a ter que responder através de algumas leis, né, diferentes. Então aí já altera, por exemplo, o quanto você tem que pagar ou não, alguma coisa assim. Vira toda uma outra questão a se pensar e a se preocupar. Então por isso foi um projeto que teve um tempo pequeno para execução, de ensaio, uma questão meio prática, assim, né, de ter que ensaiar pouco tempo que eu digo 2 meses, se não me engano foi o tempo de ensaio, mais um mês de temporada. Isso aí gera também, né, questões de você ter que tomar decisões meio rápidas. No meu caso da iluminação, por exemplo, teve algumas informações sobre o teatro que eu não tinha bem concreto por causa de pauta do teatro, e aí teve mudanças. E aí então você planeja a luz de um jeito, faz um primeiro projeto, um primeiro desenho no papel mesmo. E aí, não é nesse teatro, vai ser em outro. Ou, não vai ter isso aqui no cenário, vai ser em outro. Aí você tem que adaptar toda essa criação da iluminação para outra realidade. No caso, cada mudança que foi acontecendo, tudo isso acabava influenciando numa tomada de decisão de qual luz que ia ter, qual que não. Isso tem a questão prática das tomadas de decisões, né? Nos ensaios estava rolando legal isso, mas teve a estreia com o público e tudo mais acontecendo, não ficou legal o tempo de uma transição, não ficou legal uma cor, não ficou legal qualquer coisa que não tenha ficado legal ou que tenha conseguido, de repente, ficar melhor do que se esperava, já se altera, já se repensa para durante a temporada. Um elemento também interessante que aconteceu foi de no teatro ter mais de um equipamento do que de outro, por exemplo, ter mais PC do que par. E aí na hora, já que tem mais desse do que esse, vou conseguir testar na montagem, substituir uma luz que seria de par para PC. E aí com isso você consegue escolher, olha, com o PC ficou melhor, então esse foco vai ser feito, essa luz aqui vai ser feito com PC, vai virar um foco assim, assado, e que antes seria provavelmente com a par. Entre outras coisas, além dessas questões práticas de iluminação, que é o que eu atuei nesse espetáculo, tem a questão de que é um espetáculo com uma temática social muito relevante, muito importante, que é um espetáculo falando, como o nome do espetáculo já embalado pela fome diz, a gente tratando sobre fome, falando sobre fome e, via de regra, partindo da fome como uma coisa bem objetiva, como que é a realidade de quem passa fome. Essa fome existe só no Brasil, existe em outro lugar, e como que isso seria retratado? Até que ponto, por exemplo,
a gente mostra isso como uma coisa naturalista, como queremos mostrar a realidade, queremos trazer um ponto de vista documental, por exemplo, ou até que ponto isso é uma coisa mais que a gente pode ir para o lado mais poético, mais simbólico, mais deixar para a pessoa interpretar esse sofrimento ou não, enfim, qualquer outra questão que se desdobre a partir de você pensar a fome e as pessoas que vivem a fome. Inclusive tem momentos no espetáculo, na dramaturgia, que pedem, que sugerem uma interpretação não literal da fome, né? Estamos falando de fome no sentido de ânsia, de querer outras coisas, de outras conquistas, enfim, abre margens para outras questões. Isso tudo acabava influenciando na iluminação. Inicialmente a minha proposta era não usar nenhuma gelatina, nenhuma cor de nada. E aí com o tempo foi mudando. Se você já assistiu o espetáculo, comenta aqui o que você achou em relação à iluminação, às cores. Se você não assistiu ainda quando está vendo esse vídeo e ainda dá tempo, vá lá, assista, Embalado pela Fome. Aqui a gente vai colocar na descrição todos os horários, mas nas quintas-feiras é às 20, com interpretação de Libras, né? E ainda no sábado tem dupla sessão. Daí na sexta e também no domingo tem apresentações. Teve algumas questões pequenas que não teve muito tempo para teste. Então, do trabalho de iluminador, e também se você se interessa por outras questões também do teatro, algumas questões a gente conseguiu testar, outras não. Que na hora do projeto era a hora que foi para montar, não é bem isso que a gente estava imaginando, não vai ter muito tempo de teste, de fazer uma coisa, testar outra. Então vai ter que tomar uma decisão que elimine ou uma saída ou outra, ou muitas vezes assim, por questão financeira, não dá para ficar testando muitas outras coisas, porque tem que baratear o custo. E aí, às vezes, tomava uma decisão para diminuir a questão do teste ali. Com luz teve algumas questões assim, com todas as partes da execução, acredito que teve algumas questões assim. Então, alguns espetáculos que você leve mais tempo produzindo, às vezes até que sejam de forma independente, você consegue testar mais coisa, ou às vezes até quando você tem mais dinheiro, né, para pagar os atores, os artistas, todos, você consegue testar mais coisas. Então teve algumas situações em que todos esses fatores que eu falei, acaba gerando a questão que você pode, né, cortar algum teste ou outro, e que às vezes, dependendo das circunstâncias, isso acaba influenciando muita coisa. Então tudo isso acaba fazendo você ter um espetáculo diferente de outro, assim. Ou às vezes até com o tempo você vai vendo que a obra vai amadurecendo, vai mudando, vai se transformando. Bom, uma coisa muito importante que acaba acontecendo em espetáculos de teatro e várias outras, qualquer obra que seja da cena, do palco, assim, é o acompanhamento de todo mundo, de todos os artistas estarem na mesma vibe, na mesma página, digamos assim. Então, muitas vezes, o diretor está ensaiando com os atores. Necessariamente não tem muito que ser construído de maquiagem, mas faz uma diferença quando o maquiador vai e acompanha os ensaios. A mesma coisa para o iluminador, para o cenógrafo, para o sonoplasta. E isso foi uma coisa que eu, particularmente, com o meu trabalho de iluminador ali, tentei fazer, de estar acompanhando os ensaios para compreender o que está mudando, qual o ritmo que está mudando, o que já está bem fixo, que imagens que acaba se destacando e tendo uma importância, e o que você pode agregar ali. Eu particularmente descobri também um pouco mais sobre o meu processo durante esse espetáculo. Enfim, o espetáculo já está em execução, a temporada está acontecendo, vai até dia 14 de maio agora. Esse vídeo só vai ser subido perto do encerramento. Se você não conseguiu ver, vai estar nas últimas semanas, na última semana. Então vá assistir, é de graça, no TUC, Teatro Universitário de Curitiba, próximo ao Largo da Ordem, próximo à Praça Tiradentes, em Curitiba.
E é um espetáculo que, se vocês tiverem oportunidade de em outro momento também assistirem em festivais, em outra temporada que aconteça, vão também, porque vale a pena, é muito bonito, não é só porque eu estou fazendo a luz, mas realmente é muito bonito, tem muita coisa importante sendo discutida ali, sendo passada, e tem uma sensibilidade muito interessante também. Então, fica aí o convite para vocês, Embalado pela Fome, da Cia Patos, em Curitiba. E se você já viu, comenta, curte esse vídeo aí, compartilha com as pessoas, e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.